Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 619. No primeiro bloco nós falamos aí do acidente, né, que vitimou aí e nos levou Antônio Hubert, o acidente na Fórmula 2, na corrida do sábado, na segunda volta, quando os pilotos passavam pela Eau Rouge, depois que Juliano Alesi perdeu o carro, e aí veio toda essa confusão atrás dele, que acabou com a batida em T, né, com o Juan Manuel Correa batendo de frente ali, de lado, né, em T, formando o T no carro do Hubert, e acabou aí vitimando o piloto. Nós analisamos tintim por tintim esse acidente, se é necessário mudanças no carro, na pista, quem poderia estar agindo melhor, se de repente houve imprudência aí de algum piloto ou de alguns dispositivos do carro que possam ter atrapalhado. Convido você a ouvir. E agora nós vamos falar da Fórmula 1, falar da prova aí da categoria máxima, né, que também voltou de férias aí. Tivemos esse vencedor inédito, né, Charles Leclerc, a vencer na primeira corrida dele, depois de tanto bater na trave, e por pouco, né, com o Lewis Hamilton chegando todo assanhado no finalzinho para tentar tirar essa vitória do Leclerc. Mas antes da gente começar, né, a gente está aqui com o Fábio Campos e com o Matheus, lá do Ressaca F1, do canal no YouTube. Mas antes da gente começar, só dar um recado para você que é de São Paulo e que gosta de altas velocidades, gosta de correr de kart. Nós temos um grupo aí formado, né, pelo Ricardo Banner e mais quase uma centena de outros pilotos que acompanham aí. Já tem baterias, várias baterias, que são os carteiros. Se você quer saber mais, entre no site oscarteiro.com.br. O pessoal se reúne aí, corre mensalmente em quase todas as pistas aí do interior de São Paulo, em volta de São Paulo e próprio São Paulo. Corre em Interlagos, corre em Sumaré, corre em Valinhos. E então, onde tem cartódromo, esse pessoal tá correndo. Então é bem legal. Você que também quer correr e não tinha a sua turma, oscarteiro.com.br. E agora, para falar de Fórmula 1, se eu comecei o bloco atrás já chamando o Matheus, eu vou chamar você agora, Fábio Campos, de cara, com uma pergunta. Não. Você começou o primeiro bloco me chamando. Você tem a obrigação agora de começar pelo Matheus. Eu posso até chamar ele, mas o primeiro bloco eu fiz a sua apresentação, mas a introdução do tema foi para o Matheus. Mas se você quer... O senhor me desculpe, a rebeldia. Se o senhor quer fugir do primeiro tema, nós vamos mandar para o Matheus, então. Sabia que eu seria punido por algo, ser acusado de algo que eu não fiz e seria punido, eu tinha certeza. Matheus, nós tivemos aí a cena, né, que eu vi passando muito batido por muitos. Eu fui lá no Twitter, eu praticamente nunca uso o Twitter numa transmissão de Fórmula 1. Quem quiser baixar meu histórico aí, não sei quanto tempo, mas essa eu fiz questão de entrar e logar. Não usa o Twitter hora nenhuma, porque um monte de gente responde aos meus tweets, eu vou citar alguns aqui hoje, de tão agradecido que estou, e te copiam, marcam lá a sua arroba, e você não tá nem aí pra eles. É uma pena isso. Pois é, eu tô bem sumido dessa rede aí, mas no momento eu tive que entrar. Quando, Matheus, o jogo de equipe é para favorecer um piloto que o pessoal de repente tem simpatia, torce e tudo mais, ou quando é para acabar com o poderio de uma equipe aí que vem dominando o campeonato, ele é justificável nesse momento? Ele pode acontecer? Bom, eu quero iniciar a minha parte aqui, primeiro dizendo que gostei do nome do grupo de kart. Os carteiros realmente ficou legal, ficou engraçado, ficou bem interessante. É os carteiro, tá? Os carteiros. Tem esse toque que eu não consigo entender. Para mim é para perder ouvinte, para perder seguidor, para perder o cara que vai digitar lá. É os, no plural, carteiro, K, mas sem S no final. É coisa de Ricardo Banniman, vai entender. Pois é, eu gostei do nome, ficou interessante e muito legal o grupo aí que vocês têm para correr. Eu sinto uma leve inveja de vocês aí, que em Brasília não é tão forte, apesar de ter, mas não é tão forte.
a questão do kart. Mas voltando para a Fórmula 1, como foi aí colocado, o jogo de equipe, eu até estava falando um pouquinho disso hoje no canal, é uma questão muito, como eu posso dizer, ela é controversa, sempre vai ser, principalmente as pessoas sempre vão lembrar da questão do Rubinho e até mesmo do Massa. A gente lembra muito dos brasileiros, né? A gente tem esse carinho em falar dos brasileiros na questão do jogo de equipe, mas nesse caso em específico na Bélgica, eu acredito que é sim justificável, por mais que eu, Matheus, seja a favor do deixem eles correrem. Mas por que então eu acredito que foi justificável? O Leclerc ia passar de uma forma ou de outra, e ali nós estamos falando de uma Ferrari que não vencia, não havia vencido ainda na temporada, uma Ferrari que estava numa... É uma crise, não dá para dizer que não é, porque é uma crise. A Ferrari ela conseguiu perder 3 corridas, por mais que tenha sido situações diferentes, cada uma das 3 corridas, mas ela perdeu 3 corridas na temporada, viu uma Red Bull com o carro teoricamente inferior ou menos veloz, vencendo 2 corridas com um magnífico Max Verstappen, e aí você tem uma questão onde a Ferrari tem a obrigação de vencer na Bélgica. Ela tem a obrigação de vencer porque é um circuito que favorece a ela de uma forma absurda. Nós vimos isso até no comparativo de velocidade, na reta a Ferrari chegando a 325 e a Mercedes a 317, eu fiquei impressionado com isso. E aí o que acontece é que a Ferrari ela tinha que fazer isso até para compensar todas as besteiras que ela já fez em outras ocasiões. Então o que acontece? Eu acredito que foi válido pelo simples fato de que o Vettel não aguentaria permanecer naquela posição por muito tempo, o pneu dele não chegaria até o final, o pneu dele, o Vettel só teria chance de vitória nesse grande prêmio caso Leclerc, Hamilton e Bottas abandonassem. Seria a única situação em que eu consigo ver o Vettel vencendo o grande prêmio da Bélgica. Portanto, abre caminho para o Leclerc, segura o Hamilton, que inclusive a própria Ferrari já foi vítima disso, até mesmo Monza no ano passado, quando o Bottas ficou segurando o Raikkonen e perdeu a vitória, né? A Ferrari perdeu a vitória por conta disso. Acredito ser válido. A Ferrari está acima do piloto. Eu não gostaria que isso acontecesse numa situação onde os 2 pilotos estivessem em situações iguais para disputar a corrida. Aí não. Aí eu acredito que realmente seria uma sacanagem muito grande e seria completamente antidesportivo. Nesse caso, é uma equipe. E a equipe ali sabia que só um piloto tinha chance de vencer. Então, eu acredito que o Vettel, até de muito bom grado, abriu, não sei o que ele falou depois, mas ele, acredito que muito de bom grado, abriu para o Leclerc. Vejo como válido. Não sou a favor do jogo de equipe, mas vejo como válida nessa situação, até para a equipe cumprir a expectativa, chegar na expectativa de vencer esse grande prêmio e chegar um pouco mais leve para a Itália. Vamos ver o que acontece depois em Monza, mas falando de Bélgica, acredito que foi válido sim. Você, Fábio Campos. O povo, a audiência do Café com Velocidade quer te ouvir falar sobre esse tema. A audiência do Café com Velocidade está cansada de me ouvir falar sobre esse tema, sabe muito bem que eu jamais vou bater palma para esse tipo de procedimento. Acho até que há esse caso pode até ser minimizado, porque não eram 2 corridas diferentes. O choque para mim maior é como o Vettel fez uma outra corrida. O Vettel correu uma corrida deles, completamente desconectada dos outros líderes da corrida. Isso é chocante. Eu acho que a ordem é desnecessária. Nesse caso ela é desnecessária, porque eu acho que o Vettel não lutaria, não ofereceria resistência, e mesmo se quisesse oferecer resistência, o brilhante, sensacional dispositivo DRS estava com tudo nesse domingo, né? Foi um verdadeiro uso de DRS. Inclusive, quero voltar ao tema, se o senhor assim me permitir, senhor âncora. Eu permito, mas eu só quero te alertar que é perigoso você usar ironias, porque a gente está com ouvintes chegando a cada edição. Então, às vezes não vão estar com o ouvinte chegando agora nessa edição e não vai perceber ironia na sua fala. Ele percebe que o ouvinte do Café com Velocidade, ele pode ser novo ou antigo, que ele entende de cara, ao acessar a nossa página, ele entende que o nosso trabalho aqui é sério. Então, quando ele ouve falando uma coisa dessa, eu acredito que ele perceba que é ironia, mas tudo bem, eu vou seguir a sua orientação e vou dizer que é uma ironia. Mas ele perceberia, Raposo, se eu tivesse concluído a minha frase, porque eu diria que o ápice do DRS se deu na última volta, com a vergonha que aconteceu, mas que eu não vou entrar nela agora porque o assunto não é esse. Por isso que eu
pedir para o senhor anotar para que o André do Pau não fique bravo comigo e a gente possa voltar ao assunto. Eu acho que foi desnecessário, não precisava dessa ordem, porque, repito, eram duas corridas tão diferentes, o Vettel estava tão desconectado, que ele não, mesmo se quisesse resistir, eu acho que o Leclerc passaria fácil mesmo com o DRS. Fico feliz pela volta do rádio da Ferrari à transmissão, só gostaria de registrar isso. Pelo menos a transmissão mostrou o rádio da Ferrari dessa vez. Já é uma evolução quanto à Austrália, China, Bahrein, já houve uma evolução. A TV mostrou o rádio, que bom. Mas eu concordo contigo, mesmo que o Vettel quisesse pôr alguma resistência, ele seria engolido. Mas se essa resistência dele durasse uma volta, seria o que o Hamilton precisava lá no finalzinho, não? Era essa uma volta. Ficou esse clima, né? De nossa, se tivesse mais uma volta, não dá para ter certeza, né? Não dá para garantir. A Ferrari estava muito mais rápida de reta, não dá para garantir que ele teria toda essa facilidade. O Vettel estava bem mais lento do que o Leclerc. E, enfim, eu não acho que, eu discordo do Matheus, eu não acho que a Ferrari justifica-se dessa vez, porque a Ferrari, se a gente for justificar necessidade de resultado, a gente vai aliviar para um monte de jogo de equipe. A gente vai, nesse caso, eu não sou a favor disso nunca, eu acho que cabe a equipe, ao piloto, terem até uma prudência. Você está numa estratégia diferente, você não precisa jogar o seu companheiro de equipe no muro, claro que não. Mas digamos, a aura disso tudo é muito chata, né? Essa frase que está ficando cada vez mais comum, né? Que foi o rádio para o Vettel, né? Olha, ele vai chegar, você faz favor de deixá-lo passar, né? Aliás, eu até gostaria já de direcionar a discussão para outra coisa, né? A gente viu um dia em que o Vettel foi o cordeiro perfeito. Ele foi o cordeirinho perfeito, porque ele foi não só no lado bom e no lado ruim. Ele foi vítima de um jogo de equipe, caladinho, né, quase que se resumindo a sua própria insignificância nessa corrida, insignificância no sentido de brigar pela vitória, porque esse é o lado inválido, porque no lado válido ele foi um cordeiro também atuante, porque ele segurou o Hamilton ali no que pode ter sido decisivo. As voltas em que ele segurou o Hamilton, mesmo a gente sem ter certeza de se passaria, se não passaria, mais uma volta, mais 35 voltas, enfim. O Vettel segurou o Hamilton, isso é fato, né? Esse é um jogo de equipe válido. Olha, você está fora da prova, você não tem a menor chance, mas não vem para o box ainda. Fique aí, mesmo que você esteja com pneus em frangalhos, lute com esse cara. Isso para mim é válido, é o jogo na pista, é o jogo ali de não vou deixar ultrapassar, porque não tem que deixar e vou lutar aqui mesmo que o interesse não seja meu, mesmo que me prejudique, no caso do Vettel, ficar mais tempo na pista, sem parar para trocar o pneu. Esse é o lado válido. Agora essas mensagenzinhas, deixe-o passar, anda, ele tá vindo, não ofereça resistência, fosse uma exceção, eu estaria aqui como o Matheus, estaria, não, ok, né? Mas não é uma exceção. Isso é uma epidemia. Então, eu não bato palma para isso nunca. Eu gostaria... Só rapidinho antes da gente de passar aqui, eu ia falar justamente a questão do trabalho do Vettel nesse jogo todo de equipe, porque ele estava sem o ritmo, né? Foi claro que o Vettel não conseguiu extrair do carro tudo aquilo que o Leclerc conseguiu extrair, e não foi a primeira vez no ano, diga-se de passagem, que o Vettel não conseguiu extrair o tanto que o Leclerc extraiu do carro. Pode ser, o Rosberg levantou naquele vídeo dele falando que o Vettel parecia o Rubinho, que o Rosberg falou abertamente isso, que o Vettel parecia o Rubinho. Ele até cita assim, o Vettel está com dificuldade com a traseira da Ferrari. Não sei se é exatamente isso que está acontecendo com o Vettel, mas fato é que o trabalho do Vettel, creio eu, foi fundamental para a vitória do Leclerc nesse domingo. Ele segurar o Hamilton ali da forma com que ele segurou, e a gente vê a distância em que o Hamilton chegou do Leclerc na bandeirada, foi realmente digno de elogios, né? Que nem foi falado, foi o cordeiro perfeito. Ele fez realmente um trabalho ali excepcional, mas é estranho para nós que acompanhamos automobilismo, é estranho você ver um tetracampeão fazendo um trabalho de segundo piloto para um novato, um piloto que chegou agora, e realmente o Vettel, ele parece que está se apequenando, né? Ele vem numa fase ruim já há um bom tempo, e esse jogo de equipe da Bélgica, tomara que, falando de Vettel, que tenha sido
a última vez que ele precisou fazer isso. Eu espero ver o Vettel no nível de atuação dele que a gente viu em outros tempos, um piloto extremamente rápido e competitivo. Espero, porque senão a gente vai ver uma coisa na Ferrari aí muito estranha, que é o Leclerc dominando a Ferrari e um tetracampeão mundial sendo colocado no bolso apenas para ficar ali segurando os adversários. É complicado, mas é isso que eu queria dizer. Não, você está perfeito. Eu ia dizer que você tirou palavras da minha boca, você tirou tweets do meu celular. Porque inclusive, porque eu sou assim, sabe? Eu escrevo um tweet para twittar no dia seguinte, eu sou maluco, por isso que eu não dou certo. Mas é justamente duas coisas sobre as quais eu até vou também falar sobre isso lá, e tem muito a ver com o que você falou aqui. Você foi na chave que eu imaginava, é justamente essa. Por mais que seja uma tendência natural, porque já são 6 provas que o Leclerc é mais rápido do que o Vettel, 6 no mínimo, fora aquelas primeiras com o jogo de equipe da Ferrari. Aliás, parabéns, né, Ferrari, por ter tirado pontos do Leclerc no começo do ano. Tá aí o efeito Audi, que quem ouviu o café na Austrália, na China, no Bahrein, sabe o que eu estou falando. Por mais que seja uma tendência, é muito estranho. A gente está testemunhando uma troca de guarda que é raríssima no automobilismo. Que é o cara do contrato, do super contrato, do super salário, o homem que veio levantar a Ferrari se transformando naturalmente. Essa é a palavra. Naturalmente se transformando num segundo piloto. Ver o Vettel fazer esse papel na Bélgica, eu confesso, não consigo me acostumar. Não consigo. Primeiro que eu não gosto de ver nenhum piloto fazendo esse papel. Eu prefiro ver os dois indo lá para frente. Né? Aliás, asterisco aqui, parênteses melhor dizendo, evidente que a Mercedes iria renovar com o Valtteri Bottas. Né? Bobo era... Atenção, ironia, o Raposo mandou não ser irônico sem avisar. Então já aviso. Mas bobos éramos nós que achávamos que a Mercedes podia trazer o Ocon, ou que até esperavam que a Mercedes trouxesse o Ocon. Ora, bolas, como somos bobos, evidentemente a Mercedes renovaria com um piloto que obedece, que não incomoda, que faz ali um papel de segundo numa boa, que de vez em quando ganha a corrida porque tem velocidade para isso. Evidentemente a Mercedes renovaria com Bottas. Com bobos fomos de achar que trariam o Ocon. Fecha parênteses. Mas ver o Vettel fazendo esse papel, eu não sei de você, eu concordo plenamente, o Matheus já falou, não sei do Raposo. Eu acho muito estranho essa troca, e é raro, nós estamos vendo realmente uma troca de guarda na Ferrari, e repito, natural, né? Uma troca de guarda muito natural. Eu pensei no Rubens Barrichello durante o Grande Prêmio da Bélgica, eu até pensei, eu falei, gente, na verdade eu pensei assim, ele tá igual os dois brasileiros, né? Porque eu associo Massa muito ao Barrichello nesse quesito, embora situações um pouco diferentes. O Vettel foi um cara que guiou para outro ganhar, um tetracampeão do mundo, fez uma corrida para entregar para outro. Eu realmente acho que a palavra é esquisito, é muito esquisito isso. Antes de responder a sua pergunta, só pontuando aqui o e-mail do Gustavo Mucilho, né, que ele fala, né, e a Ferrari, mais uma vez, quase deixou escapar uma vantagem extrema. Se houvesse mais uma ou duas voltas, a Ferrari teria perdido novamente. Sorte dela é que a próxima corrida também a favorece. Essa questão que o Fábio Campos já falou aqui, né? Dessa uma ou mais duas voltas no fim que se falam. Não dá para saber também, né, Fábio Campos, até que ponto o Leclerc estava deixando aquela aproximação de certa forma. O quanto ele ainda tinha, né, de carro, né? Uma aproximação controlada e permitida, porque já sabia das voltas finais. Agora, com relação ao Vettel, eu acho que ele foi muito vítima, né, da Ferrari cair naquele blefe da Mercedes lá. Então, é o que sobrou para ele. Eu fico imaginando como teria sido a corrida do Vettel se a Mercedes não blefa e não chama o Vettel tão cedo e ele não tivesse a necessidade de se fazer 2 pit stop. Se ele não teria chegado nessa segunda colocação, hoje ele não estaria sendo motivo de chacota, ou se de repente conseguiria até tentar alcançar o Leclerc, brigar, apesar do Leclerc ter dominado o final de semana de uma forma tão pouco vista, né, assustadora aí, na classificação, inclusive, andando muito rápido. Então, eu acho que vai muito dessa questão da Ferrari ter reagido àquele blefe da Mercedes e tê-lo colocado nessa situação. Então, eu não creio, né, que ele já largou com o papel de
de vamos trabalhar para o Leclerc, mas a partir daquele momento ali que ele precisava se defender de um Lewis Hamilton que poderia fazer ali é o undercut, é o under, né? Se o Hamilton parasse antes. Quem entra primeiro é under. Quem entra depois é over. Então, nessa defesa aí, ele acabou realmente com as estratégias indo para Cucuia. Você quer falar alguma coisa, Fábio Campos ou Matheus, antes de eu trazer mais uma participação dos nossos queridos ouvintes que nos mandaram e-mail aqui? Pode falar, Matheus, pode falar. Eu só queria falar assim, quanto à aproximação do Hamilton no final, se foi controlado pelo Leclerc ou não, creio eu que não foi. Eu realmente acredito que nessa situação, se houvesse mais uma ou mais 2 voltas, eu acredito que o Hamilton ia ter acabado com o Leclerc, até porque, curiosamente, logo após ter sido mostrado aquele rádio da Ferrari da Mercedes, falando para o Hamilton, olha, os pneus dele podem estar acabando, que nem acabou o do Vettel, aí foi justamente naquele período que o Hamilton começou a voar de uma forma que o Leclerc também começou a ter tempos altíssimos. Então, acredito que o Leclerc estava assim, já sem pneu, ali sem carro, e o Hamilton ia chegar e ia passar ele. Creio eu, posso estar errado, né? E vamos ver o que acontece nos próximos Grandes Prêmios, porque a situação na Ferrari, ela é curiosa, é esquisita, e tem que ficar de olho para ver o que vai se tornar Sebastian Vettel para esse final de temporada aí. Fábio Campos, quer complementar ou trago o e-mail do Diego Santos aqui? Depende, o e-mail do Diego Santos é sobre esse assunto ou sobre outro assunto? Esbarra nas duas coisas, é melhor você falar então. Não, eu só acho, Matheus, que a velocidade de reta da Ferrari não me dá garantia nem de que o DRS da Mercedes pudesse fazer um super efeito ali de que ele certamente passaria, porque essa prova me deixou com a clara convicção de, apesar de a Ferrari ter vencido, de como a Mercedes é mais carro do que a Ferrari. É incrível como a Mercedes é mais carro que a Ferrari. Porque a gente viu os setores, né? Os setores da Fórmula 1 estão sendo perfeitos para se diagnosticar as características dos carros. A Ferrari mais rápida no setor 1 e no 3, porque é só pé embaixo, só reta. E a Mercedes bem mais rápida no setor 2, que não tem reta praticamente, que ali é praticamente curva. Então a força da Ferrari em reta, eu acho que a Ferrari tem uma qualidade. Por isso que a Ferrari tem, nós dissemos aqui semana passada, era para sepultar o ano, não vencer em Spa e em Monza. Inclusive acho que são favoritíssimos em Monza. Não é que são só favoritos, não. Favoritíssimos em Monza. Porque em Monza não tem o setor 2. Monza não tem um setor para salvar a Mercedes em Monza, na minha opinião. Aí, claro, pode entrar ali a temperatura, alguma coisa, enfim, a Ferrari pode ter algum problema, mas eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, a Ferrari é um carro que tem uma grande vantagem, que é a reta. Então, não sei se a Mercedes... A gente está aqui especulando coisa que a gente não tem como responder, né? Mas eu não tenho eu não cravo essa questão de o Hamilton passaria com certeza. Não, Hamilton brigaria, não tenho a menor dúvida. Mas na Bélgica, como no Canadá, eu não tenho certeza de se passaria ou como passaria. Enfim, é uma dúvida que jamais veremos esclarecida. O Diego fala, né? Me diverti com a excepcional corrida que tivemos no meio do pelotão. E com a boa corrida na ponta, fiquei decepcionado com o absurdo que é o ritmo de corrida da Mercedes. Nem Ferrari nem Red Bull conseguem competir com eles em corrida. Mas enfim, o que fica é a reflexão. Eu não acredito, e mexer nos carros vai resolver esse tipo de problema. E mexer no traçado das pistas é algo inconcebível para mim. Mudar a área de escape, tudo ok. Não, mexer nos carros pode resolver esse problema. Mexer nos carros pode. Aliás, ele complementou muito bem o que eu não terminei, né? Justamente pela vantagem da Ferrari. Eu acho que mexer no carro aqui, eu acho que ele estava esbarrando um pouco na questão do acidente do Rubert, que era o começo do meio dele. Tá, entendi. Não, mas só para finalizar, o que ele acabou finalizando no meu, que eu não finalizei, justamente pela vantagem da Ferrari em reta, ver a Mercedes se aproximando como se aproximou no final da prova, é para mim uma declaração clara de que, ou seja, resumindo, a Mercedes quase ganhou numa pista muito da Ferrari. Para mim é o retrato, mesmo com os vermelhinhos ganhando, é um retrato, mais uma vez, de como a Mercedes é mais carro. Eu fiquei com essa sensação clara e nítida. Realmente o ritmo do Hamilton foi
assustador nesse final de corrida, como é que a Ferrari, principalmente se a gente olhar, né, para os treinos livres, para a classificação e tudo mais, o que o Leclerc fez durante todo o final de semana e como é que Não, e o quanto eles eram mais rápidos nos setores 1 e 2, no 1 e 3. Eles chegavam por um segundo nessa questão. Por isso que eu acho que em Monza, pole fazem de ré. Em Monza. Podem sair do box de ré, que fazem a pole. E a corrida, claro, aí entram os outros fatores como o desgaste, mas acho que são hiper favoritos em Monza. O torcedor italiano tem motivos para pôr sua bandeira nas costas, para pegar o seu chapeuzinho, o seu boné, levar o menino e ver depois de 9 anos, né, porque foi 2010 a última, ver uma vitória. 2010? Foi 2010, né? Foi 2010 a última vitória do Alonso. O torcedor da Ferrari tem uma enorme chance de sair de Monza falando o hino italiano. E o Cássio Coutinho, Matheus, ele diz... Pode falar. Eu só queria dizer que nessa questão de Mercedes-Ferrari, a Mercedes, eu acho que a palavra-chave dela é equilíbrio. É um carro que ele tem equilíbrio no seu desgaste de pneu, na sua performance em reta, performance em curva. É um carro que ele é bom em tudo. Ele não é excepcional, mas ele é bom em tudo. Enquanto a Red Bull tem déficit ali de reta, a Ferrari tem déficit ali no... Quase que não está saindo a palavra, mas tem ali perdas na questão de baixa e média velocidade. Então, o segredo da Mercedes nessa temporada 2019 é equilíbrio. Eles conseguem ser bons em tudo e, com isso, eles superam os rivais que têm alguma perda em algum setor ali. Pode prosseguir, perdão aí pela interrupção. Não tem perdão não. Por favor, interrompa. Convidado que interrompe ganha pontos aqui no nosso ponto extra por melhor volta. Por essas pode interromper. Por essas e outras, o Hamilton já é campeão do mundo há 6, 7, 8 corridas, porque é isso. Não é questão matemática. Tem gente que fala, né, não, nos pontos, ele ainda pode ser alcançado. O Hamilton já é campeão do mundo desde o Azerbaijão, por aí. Ele só perde o título se acontecer uma tragédia com ele. Ele só perde o título se acontecer alguma coisa muito absurda. O Hamilton, ele não perde esse título, e também vale dizer que muito do que a Mercedes tem também feito nas corridas é porque tem Lewis Hamilton. Acho que também a gente tem que dar o crédito para ele, porque o Bottas com o mesmo carro não faz a mesma coisa. Então tem muito de Lewis Hamilton nessa performance aí da Bélgica também. Sem dúvida. O Cássio diz o seguinte, né, a corrida da Fórmula 1 foi movimentada, porém não mais que razoável. O DRS, como de costume, prejudicou as disputas de posição na reta Camel. Quase nunca adiantava posicionar o carro de lado interno da pista. Em termos de ultrapassagens, temos que tirar o chapéu para o Albon, que estreou bem na Red Bull e protagonizou o melhor momento da corrida ao superar o Ricciardo pelo lado externo. Muita gente aqui, Fábio Campos, escrevendo sobre o Albon, sobre essa estreia dele e tudo mais. Quero ouvir também as tuas... Cite os nomes. Eu quero te colocar agora numa situação complicada. Cita os nomes de quem escreveu sobre o Albon. Por favor, o Cássio aqui escreveu sobre o Albon, o Cesarino citou o Albon, praticamente todos os nomes. Você poderia deixar claro para o ouvinte novo por que você chama o Albon de Albon ou não? Então, a Mariana Becker até fez essa correção. Ela disse também. Que é Albon? Ela disse não, que fala Albon. Não, falou que é Albon mesmo. É Albon, sim. Ela me corrigiu, ela falou que eu tô errado. Eu achei que você ia falar porque eu chamo o Gasly de Gasly. Eu achei que você ia me revidar na canela. Mas não, eu acho que é de transmissão internacional, de alguma coisa que eu vi, sei lá. Você deve ter assistido uma transmissão francesa, talvez, porque eu só consigo ver esse nome do Albon meio afrancesado. Pode ser que seja, realmente não me lembro, mas eu vou me esforçar. Chamá-lo como você bem entender, como presidente do Café com Velocidade, que você é. O Emerson Cândido aqui, ao ouvir o último episódio, fiquei pensando sobre o ponto levantado do programa de pilotos da Red Bull. É realmente muito assustador pensar que os pilotos da Toro Rosso são fracassados na tentativa de subir para a Red Bull. E se realmente o intuito deste programa de pilotos for prepará-los para a Red Bull, não faria mais sentido ao final do ano a manter o Gasly, o Kvyat e por lá. Então, mais um que citou aqui e tal, esses pilotos. O Gustavo Mucillo, né? Se fosse o Gasly no lugar do Albon, com certeza ele não teria conseguido fazer o que o Albon fez. Então, o pessoal citando aqui, Fábio Campos. Deixa eu fazer uma correção então também, Raposo. É até bom que você citou o pessoal aí, você me lembrou. Eu tinha que tê-lo respondido durante a semana, mas como eu não respondi, eu faço questão de
de fazer o pedido de desculpas no ar. O Maurício Cavalcante, Raposo, mandou um e-mail muito bravo com a gente, de que nós não lemos 2 e-mails dele. E eu fiquei até me perguntando, né? Assim, poxa, o que aconteceu, já que nós temos um procedimento de e-mail que eu achava ser infalível, né? Abrir a caixa, passar um por um, mas ele inclusive até mandou em cima dos e-mails que ele enviou pra gente, falando sobre o grid que ele queria em 2020, né? O Verstappen na Mercedes, enfim, Vettel voltando para Red Bull. Depois ele manda um outro e-mail falando sobre o filho do Rubinho, né, na USF 2000. Enfim, ele mandou um e-mail falando de vários assuntos, grid dos sonhos. Nós lemos os seus e-mails agora, Maurício, então eu gostaria de pedir desculpas se nós não respondemos. Algum erro aconteceu, porque eu não me lembro de termos recebido essa reclamação, né, Raposo? De não lermos. Eu sei o que foi. Você já sabe o que foi? É porque então, não foi então tema. Me salva, por favor, me salva. Porque não foi tema dos últimos programas que nós fizemos. Até caberia a gente fazer um programa extra para falar sobre esse caminho da base e tal. Mas nos últimos programas que a gente estava fazendo, não cabia aquele assunto naquele momento. Mas caberia nós termos pelo menos recitado o e-mail dele, e eu me responsabilizo por não ter respondido durante a semana, por isso eu peço desculpas. Maurício Almeida Cavalcante, faço questão de falar o seu nome completo. E repito, vamos nos aprimorar para que isso não aconteça de novo, mas, enfim, da minha parte, acho que deveríamos pelo menos ter lido o seu nome, mas o presidente do programa está aí falando que não é assim. Então você fique bravo com ele, não fique bravo com a gente. Feito o registro, viu, Raposo? E o pedido de desculpas aqui para o Maurício Cavalcante. E agora você responde do álbum, por favor. Do álbum não, respondo do álbum. Brincadeiras à parte, Raposo, eu acho que foi uma corrida decente, eu acho que foi desde a sexta-feira ele andou, parece que foi bem no carro, parece que ficou à vontade, enfim, não trabalhou para a classificação a sexta-feira inteira, por isso que eu estou até elogiando os tempos dele na sexta, que é algo que eu faço raramente, porque, né, já senta na pista sabendo que vai perder todas as posições, né, porque era obrigatoriamente deslocado para a parte do fundo do grid, quando se troca mais de uma peça de motor, não tem 10, 15 posições, é fundo do grid. Então, quando o piloto já sabe disso na sexta-feira, ele não trabalha a classificação, ele trabalha acerto de corrida, vai perder tempo trabalhando classificação, e mesmo assim ele fez tempos competitivos na sexta, então eu acho que já sentou, no mínimo, se não serve para olhar, 1,27, 30, é bom, é ruim, não, no mínimo, à vontade com o carro ele estava. A característica dele que sempre impressionou nas categorias de base, que é o roda com roda, e eu já citei os rodas com roda dele com o Leclerc aqui diversas vezes. Essa é a força dele, mais do que um piloto rápido, para mim é um piloto que briga, e ele fez ultrapassagem sobre o Ricardo. Uma das poucas ultrapassagens em que o DRS não atuou, mas até porque ele faz ali naquela parte sinuosa do circuito, né, na descida da boa rivagem, enfim, para aquela parte lá em que as curvas de alta vão se sucedendo. Então fez ultrapassagem ali, legal, enfim. Foi uma prova decente. Eu acho que o resultado é até um pouco enganoso, porque aquela última volta também foi uma loucura, né? De carro, o Norris quebrando, o Giovinazzi jogando fora na última volta, enfim. Então há sempre esse asterisco. Mas eu acho que o saldo é positivo. É um saldo bom, é um saldo de piloto que sentou e mostrou que é mais rápido do que o Gasly, porque nós não tínhamos nenhuma dúvida disso. E tem tudo para evoluir. Depois eu volto para falar a parte feia da corrida dele, que ele e o Sérgio Pérez proporcionaram. Mas até para deixar o Matheus quiser também falar, eu acho que é uma estreia altamente positiva, se a gente pode definir assim. Agora em Monza nós vamos ver o piloto com o final de semana sem ser atrapalhado, né? Vamos ver o que a gente vai fazer em classificação, vai trabalhar para as duas coisas, aí vai largar, espera-se, né, de uma posição decente para poder brigar. Enfim, aí eu acho que Monza seria uma estreia mais real, embora a recuperação dele tenha sido, no mínimo, digna. Eu vou na mesma linha de raciocínio, mas na verdade eu vou ser um pouquinho menos elogios para o álbum, tá? E para mim é uma incógnita ainda o álbum. Ele vai ter comparações com o Verstappen, querendo ou não. Dessa vez não ocorreram as comparações porque ele largou do fundo do pelotão e o Verstappen acabou abandonando logo no início, mas é um piloto que a gente sabe que inclusive foi até já preterido da Red Bull uma vez, e é um piloto que está ali na Fórmula 1, meio que chegou na sorte e conseguiu ir para a Red Bull. Ok, muito bom para ele, mas a gente vai ter que ver nas próximas corridas o que vira. A corrida dele na Bélgica, com uma Red Bull na mão, sabendo também das características
do circuito, que não eram tão favoráveis assim à Red Bull, muitas retas ali, o motor Honda ainda não tá lá, essas coisas, fez um bom trabalho sim, conseguiu chegar ali na quinta posição, teve a questão do Norris abandonar, né, que acabou entregando uma posição ali para ele, fez um bom trabalho, fez boas ultrapassagens, apesar de que ali no início da corrida, se a gente lembrar, ele ficou um tempo preso ali atrás da galera, no meio do pelotão, todo mundo entre com as duas DRS, Renault, entre as duas Renault. todo mundo com DRS, todo mundo ali embolado e tal, aí acabou que não conseguiu andar bem. A Renault, eu acredito que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, talvez a gente fale aí, a Renault teve um desempenho um tanto quanto estranho depois, mas a questão do álbum por si só, ficou preso ali um tempo, depois conseguiu ir fazendo ultrapassagens, fez uma estratégia de corrida muito segura, não quis inventar muita coisa, contou ali com talvez uma outra situação de um outro piloto, que nem o Norris ali que abandonou, mas com uma Red Bull, o resultado dele foi sim bom, mas não foi espetacular justamente por ter o terceiro melhor carro do grid. Então chegou numa quinta posição, ok, muito bom para a estreia dele, para tirar um peso das costas dele também, porque o ambiente lá não deve estar legal, o Gasly simplesmente foi chutado da Red Bull, sendo que ele mesmo fala que tinha o seu assento garantido na temporada, então a pressão em cima do Albon deve ser grande, ele deve saber que ele precisa fazer tudo certinho para não ter problemas ali no decorrer da temporada, para não ter problemas, seja na temporada que vem também, no ano que vem. Então ele tem que fazer o trabalho dele certinho ali, conquistar os pontos que o Gasly não conquistou no primeiro semestre, para ajudar a Red Bull na briga com a Ferrari, que é o grande objetivo da Red Bull, claramente, é brigar com a Ferrari. Então, assim, eu não vou dar um veredito no Albon, no sentido, ou no álbum, né, na questão de conjunto, mas somente no GP da Bélgica, eu diria que foi sim um bom grande prêmio dele, mas vamos ter que esperar, pelo menos da minha parte, esperar um pouco mais para falar se ele vai conseguir ser esse piloto todo, né, que algumas pessoas criam expectativas, ou se ele vai ser um piloto aí que também daqui a pouco vai estar sendo chutado, e também teve um dos ouvintes aí que mandaram um e-mail que falaram também da questão do Kvyat e do Gasly, né, que eles poderiam ser preteridos também aí na temporada, e não continuar na Red Bull. Aí eu já acredito que entra numa questão de programa de pilotos, que a Red Bull ela vai ter que avaliar quem que tem superlicença, quem que não tem, quem que tá andando bem, quem que não tá, e aí pode ser que esses pilotos continuem, o Kvyat inclusive está ali por conta disso. Eu também levei por esse lado, eu achei a prova do álbum digna, e também falei, né, Monza a gente vai ter uma situação mais real. Só um retrato curioso, né, que a Toro Rosso foi criada para ter dois pilotos que serão fornecíveis, digamos assim, à Red Bull. Hoje, a Toro Rosso tem dois pilotos praticamente vetados para a Red Bull. Tem dois pilotos renegados da Red Bull. É um retrato claro do tamanho do problema que tem a Red Bull. A sua equipe suporte é hoje uma equipe quase que de escanteados. Dois pilotos que eu não vejo chance de subirem novamente. Se o Albon não der certo, e eu repito o que falei, eu acho que a grande característica do Albon, mais do que velocidade, é o roda com roda, mas isso não vai salvá-lo. A comparação com o Verstappen, para mim, será tão cruel quanto a do seu antecessor. Está na hora da Red Bull olhar para fora do seu programa de pilotos, para que ela não vire, vou repetir uma palavra que já usei aqui, refém. Ela está refém de si mesma. Se ela se sentir obrigada a ficar entre esses três, eu acho que ela corre o risco. O Albon pode estourar, maravilha, vamos bater palma, mas ela corre o risco de, com o carro competitivo que tem, ter que escolher um piloto mais ou menos. E a gente tem a prova, vendo o Leclerc, como é importante uma equipe ter a melhor dupla de pilotos possível. O Leclerc com o Vettel é a prova disso. Imagine você, ouvinte, a Ferrari, hoje, 2 de setembro de 2019, se tivesse lá Vettel e Raikkonen. Aonde estaria a Ferrari hoje? Só um adendo aqui, só um parênteses aqui dentro do que o Fábio falou. Dessa questão de ser refém de si mesma, é onde muito se fala do Hülkenberg também, porque o Hülkenberg é muito ventilado na Haas, mas também tem aqueles ventos que sopram em direção à Red Bull, e aí fica o questionamento. Se a Red Bull tiver a possibilidade, e tem a possibilidade de contratar o Hülkenberg para a próxima temporada, ela iria querer o Hülkenberg? Ela iria sair da sua caixinha, do seu programa de pilotos? Ou ela
ficaria ali com aqueles pilotos com Gasly, com Kvyat, que foram pilotos rebaixados e que a Fórmula 1 não perdoa, dificilmente vão voltar. Então, a Red Bull ela tem uma questão interessante para resolver aí na situação contratual dos seus pilotos e em quem colocar para 2020. Só para terminar, Raposo, é interessante o pensamento mesmo, Matheus, mas eu vou colocar assim, fonte muito confiável de que ele está perto da Haas, de que ele está muito perto da Haas. Não está assinado ainda, mas depois do que eu li esse final de semana, me parece muito bem encaminhado para ser piloto da Haas ao lado do Kevin Magnussen. O Hülkenberg, tá? Eu não falei o nome, eu não falei dele, só para o Hülkenberg. Que bela dupla, hein, com o Magnussen, né? Já há uma rivalidade aí. Aguardemos a Netflix aí nesse caso. Mas não sei, depois que a Massa botou o dedo na cara do Alonso e quando naquele Grande Prêmio da Europa em 2007 e viraram companheiros de equipe super bonzinhos, isso eu acho que, eu não sei, eu acho que não sai muita faísca daí não, mas vamos ver, né? Fábio Campos, eu queria que você pagasse as dívidas que o senhor tem. Ótimo. Muito obrigado, senhor âncora. Eu sabia que eu podia confiar no senhor. Dívidas, você falou no plural? Não sei se há o plural nisso aí. Por que plural? Para mim, você prometeu duas coisas. Duas? Uma sobre o Albon e o Pérez. Sim. E lá no começo eu acho que tinha alguma coisa também. Era sobre o Albon e o Pérez. Justamente, os dois são a mesma coisa. Então, ufa. Achei que tinha prometido duas coisas, é uma só, Raposo. E eu zero essa dívida aqui agora, com o ouvinte do Café com Velocidade. A gente debate aqui DRS há muito tempo. Inclusive, já levantamos aqui, Raposo, não sei se você vai se lembrar, de um grande prêmio do Canadá, em que eu até citei o Jacques Villeneuve, tendo apontado dois pilotos levantando o pé para ceder a vaga na frente, né, desfavorável do DRS, para poder aproveitar a asa. A gente viu isso acontecer de uma maneira escancarada na última volta do Grande Prêmio da Bélgica, na entrada da última volta. A câmera on-board, para quem não viu, está lá no meu Twitter, para quem quiser ver, do Alex Albon, que inclusive confessou o procedimento. Não é nenhuma dedução, apesar de a imagem ser absolutamente claríssima. Alex Albon e Sérgio Pérez quase pararam o carro na curva 1. E eu não estou exagerando, não. Eles quase pararam o carro na curva 1 para dar a primazia da liderança, digamos assim, da disputa para o outro, para poder abrir a asa na reta depois da Rouge. Esse é o ponto que chegou o automobilismo do DRS, que muita gente gosta, que muita gente defende e que tem gente que acha que não dá para se livrar dele. Olha o ponto que a gente chegou. Repito, é só ir nas redes sociais para ver. Tá fácil. Dois pilotos deixando o outro passar, levantando o pé para poder abrir a asa alguns metros na frente. A situação é patética e é gerada pelo DRS, quando um piloto prefere ficar atrás para poder abrir a asa e com toda a facilidade que só o Grande Prêmio da Bélgica oferece para você, exercer a ultrapassagem. Repito, não existe outra palavra, na minha opinião, a não ser patético. Isso tem que ser analisado pelos Ross Browns da vida. Isso tem que ser pauta. Isso não pode passar desapercebido. Porque isso não é automobilismo. Isso não é automobilismo. Para alguns pode ser. Para quem gosta de corrida de verdade, não vai ser jamais. Essa questão aí do DRS é engraçado, porque eu até citei nesse seu tweet aí, Fábio, uma questão do Alonso com o Hamilton. Eu só não vou lembrar agora exatamente o circuito ou o ano, deve ter sido lá para 2012, algo assim. Os dois realmente é tão visível, os dois tirando o pé para ver quem ia pegar o DRS, quem ia pegar ali a linhazinha do DRS. É muito, assim, chega a ser engraçado. Eu particularmente acho até engraçado, porque os dois olhando um pro outro assim, e aí, quem que vai pegar o DRS? Você vai parar o carro ou eu paro? E aí eles continuaram, se não me engano, o Alonso conseguiu ficar com o DRS, se não me falha a memória. O DRS, ele é o responsável por boa parte das ultrapassagens. Mas ainda assim, eu acredito que o problema não é só o DRS. O problema da Fórmula 1 ele vai um pouco além, ao meu entender.
A corrida pura, ela passa pela remoção do DRS e pela liberdade de disputa na pista, que infelizmente nem sempre é dada na Fórmula 1. O piloto que arrisca na Fórmula 1, ele é punido. E isso traz um sério problema. Então, as belas disputas roda com roda, elas são minadas pelo próprio regulamento da Fórmula 1, que tira a possibilidade dos pilotos disputarem roda com roda. Até que ficou um pouquinho melhor aí nas últimas provas, assim, mas ainda assim, a gente sabe que eles estão sempre com o dedinho coçando ali para apertar uma punição para alguém. Então, tem que passar por uma série de coisas, vão mudar os carros que vai permitir estarem mais próximos e etc, para poder facilitar a ultrapassagem. Espero que o DRS seja removido, mas que também olhem para isso e deixem os pilotos, vamos dizer assim, se degladiarem num bom sentido na pista, para que a gente não veja essa situação aí, que nem foi nesse grande prêmio. E talvez uma solução paliativa, enquanto tem o DRS, ao invés de fazer a zona de DRS de ativação ali, de ver quem é o piloto que vai ter o DRS, fazer naquele momento próximo à curva, ou próximo à zona de DRS, faz na volta anterior. Assim ninguém vai ficar disputando ali naquele momento. Eu costumo dizer que o problema que é o carro está sendo trabalhado. Se o carro de 2021 pelo menos eliminar esse dispositivo, a gente já discutiu isso aqui semana passada, né? O Raposo falou, eu não sei se esse carro vai resolver muito. Só dele tirar esse dispositivo, mesmo que ele continue com o mesmo problema dos dias de hoje, se eles tirarem o dispositivo nesse carro de 2021, nada indica que farão, mas se tirarem, para mim já vai ser um grande ganho. Porque eu sempre digo, para quem não é do automobilismo, e me pergunta, o que significa DRS? Sistema de redução de desafio. Nada mais. Essa questão do DRS, Fábio Campos, eu acho que eu concordo absolutamente com você, mas não os culpo, porque é jogar o jogo que tá aí. Não, o problema é a regra do jogo. Sim. Não, sim. Uma vez que a regra do jogo, o que cabe a eles é jogar o jogo, né? Se é essa regra que tá aí, então é feio, é lamentável que isso aconteça, né? Os pilotos deveriam estar acelerando para evitar que o outro passasse, quando estão aí cedendo a posição para poder usar o DRS no ponto de ultrapassagem e definir a posição. Mas, enfim, jogando o jogo que está definido aí, tirando vantagens da regra que está vigente aí. Realmente foram várias ultrapassagens ali, vergonhosas, né? O Magnussen, quantas ultrapassagens no meio da reta. Exato. Praticamente todas as que ele tomou foram ali, assim, o carro passando de passagem, né? E muita gente, inclusive na transmissão nacional, negligenciando o fato do DRS, criticando o Magnussen e tudo mais. Não, é incrível, porque é isso, você termina justamente numa coisa que eu estava pensando aqui, se eu te interrompi ou não. O silêncio da imprensa é o que mais me incomoda, apesar de acabar sendo um diferencial nosso do Café com Velocidade, para quem gosta de debate sobre Fórmula 1. Mas era para a imprensa pegar esse lance do Albon com o Pérez e falar, gente, olha o que está virando o negócio. Olha o ponto que a gente chegou. Dois jogadores de basquete correndo contra a cesta de ataque, são dois jogadores de futebol tentando um gol contra. Eu não sei fazer uma comparação com outros esportes. Eu só sei dizer que dois pilotos frearam para deixar o outro ir na frente. Isso, repito, não é corrida de carros, na minha opinião. Tem quem acha que é. Eu não acho que é. E é isso, meus caros. Com isso, a gente encerra aqui o segundo bloco, né, do programa. Encerra a edição 619. Se você não ouviu a primeira, sugiro que vá lá. Nós fizemos aí toda uma abordagem sobre o acidente que vitimou o Antônio Rubberi. Agora falando da Fórmula 1. Semana que vem já tem corrida, né? Como nós falamos, já tem Monza correndo. Os pilotos correndo em Monza, então semana que vem a gente já volta com um programa todo recheado. Matheus, quero passar agora para você, te agradecendo demais pela participação aqui com a gente, somou demais. Como o Fábio Campos falou, ganhou pontos, foi interrompeu. Muito boa a participação, muito boa. A gente gosta realmente quando vem e se sente à vontade, pede a palavra e tudo mais. Então, quero que você fale um pouquinho agora do teu canal aí e tal, qual é a ideia lá, se tem um dia fixo aí das publicações para o pessoal acompanhar e assinar. Opa, eu que agradeço aí primeiramente o convite, fiquei muito feliz com o convite. É sempre bom falar de automobilismo, de Fórmula 1, mesmo sendo num final de semana onde, né, tivemos aí um clima um pouco mais pesado por conta da morte, né, do acidente.
um clima bem mais pesado que ficou, dava para ver nitidamente, mas eu agradeço aí, fico muito feliz com a participação, espero que o ouvinte também tenha curtido aí a minha participação e sempre estarei à disposição, fiquem à vontade também, que é muito bom, eu gosto muito de conversar de automobilismo. Falando do canal Por Si Só, o Ressaca Fórmula 1 é basicamente um canal onde ali coloco muitas vezes estatísticas, curiosidades e informações ali do mundo da Fórmula 1, também debates, conversas, o Fábio até participou mais recentemente de um vídeo também, então quem gosta de Fórmula 1, ver curiosidades, como por exemplo hoje teve o vídeo de vencedores mais velhos da Fórmula 1, tem lá vídeo estatístico mostrando como cada equipe está em termos de números, isso aí quem gosta vai gostar do canal, tem muita coisa disso lá, tem também muita informação ali que é mais, digamos assim, pontual, que acontece, que nem hoje lá o Rosberg falando que o Rubinho, que o Vettel parecia o Rubinho, e os dias de publicação basicamente são todos os dias, o dia que não tem é porque aconteceu alguma coisa muito atípica e eu não consegui publicar, mas todo dia tem conteúdo basicamente, e lá você pode encontrar esse tipo de coisa lá, desde estatísticas até informações e as opiniões. Fique à vontade para entrar no Ressaca F1 no YouTube, e se quiser seguir também no Twitter, é Mate Pucci, ou seja, M-A-T-E, Mate Pucci, que é o meu sobrenome, P-U-C-C-I, é só procurar lá que você vai me achar, o Matheus Pucci, @Mate Pucci. Mas eu agradeço o convite aí, realmente fiquei feliz, e vamos que vamos, aí que tem Monza semana que vem, e tem tudo para ser uma boa corrida, com a Ferrari favoritíssima, como disse o Fábio, e a gente espera uma boa corrida, e vou deixar aqui o meu palpite já para vocês aí, para depois na semana que vem eu quero ouvir vocês falando que eu acertei. Vai dar Leclerc de novo. É isso aí. E eu falei, pole de ré, a Ferrari fará. Exatamente.